Programa livre para todos os públicos. Apesar da crescente evolução feminina, no qual nós mulheres ganhamos características como empoderamento, maior liberdade de expressão e autoconfiança, ainda temos muitas conquistas a ser realizadas. Ainda hoje somos julgadas apenas por sermos quem somos e pelos papéis que executamos. Temos receios do simples fato de andar na rua. Sofremos preconceito de voltar ao mercado de trabalho após uma maternidade. Julgamentos simples por queremos nos vestir e pelas imagens que queremos passar, pelos nossos gestos e atitudes. Ser mulher é sair sempre na desvantagem, é sempre estar um passo atrás, sempre provando o nosso valor. Ser mulher é ter 1001 utilidades, é ser muitas em uma só. Dona de casa, mãe, funcionária, filha, esposa, sempre temos que lembrar para o mundo que estamos aqui e por que estamos. Somos disseminadoras de empatia e respeito, e o mínimo que pedimos em troca é que seja recíproco. Queremos voz e vez. Seja bem-vinda à Sala de Estar. Olá pessoal, e vamos começar aqui o primeiro programa de Sala de Estar. Vamos estar aí todos os dias com você, na sua casa, dentro aí do seu coração. Vamos falar de assuntos femininos, né, que é de interesse aí geral, de todos os públicos. Vamos estar aqui com a Ariane Bárbara, Belqui Chaves, o meu nome é Estela Manassés e vamos começar o assunto de hoje. É o seguinte, como ser mulher no dia de hoje? Eu queria saber muito de vocês o que é ser mulher no dia de hoje. É matar um leão por dia, né? Para começar, o assunto ser mulher é todos os dias um desafio. Tendo em vista todo o preconceito e toda a história da mulher, eu acho que nós evoluímos muito. Aliás, eu tenho certeza que nós evoluímos muito. E hoje nós estamos aqui para falar da gente mesmo. Antes, quando a gente ia pensar que é ter programas falando só de mulher, não só de beleza, estética, mas falando também, né, das questões íntimas, dos problemas. Também esperamos que vocês mandem para a gente, né, algumas ideias, perguntas para a gente discutir aqui. Então, ser mulher, eu tenho certeza que você está olhando aí, vendo a gente, deve estar passando um monte de coisa pela sua cabeça que não é fácil, né? Ser mulher, hoje, você tem 1001 funções, né? 1001 funções. Então, não é fácil. Você é mãe, Belqui? Eu sou mãe de 2 crianças, aliás, agora um adolescente com 12 anos, o Iron e o Isaac. Mãe de 2 meninos. E para você educar 2 crianças, né, você tem que mostrar para elas totalmente a sensibilidade do nosso mundo, para que eles... 2 meninos, né? Então, a responsabilidade é dobrada. É dobrada, né? porque você tem que colocar na cabeça dessas crianças o que representa a mulher na vida das pessoas. Não é só na vida deles, é na vida da sociedade, né? Partindo do respeito. Porque nós, mulheres, precisamos desse respeito para a gente poder fazer todas as coisas que a gente tem condição. Caminhar, né? Sim. E você? Conta Então, a na sua verdade, trajetória. ser mulher hoje em dia, eu estava até lendo uns artigos antes de vir para cá, que fala muito sobre o poder de decisão. Que hoje a mulher tem um poder de decisão que ela não tinha há alguns anos atrás. Alguns anos atrás a gente estava fadada a casar, ter filhos, e hoje em dia a gente já tem essa opção de escolha. Mas até hoje, com essas opções de escolha, a gente também enfrenta muito preconceito, dependendo das escolhas que a gente faz. A sua escolha? A minha escolha. Eu sou solteira, não tenho filhos e não pretendo ter. Mas eu escuto o tempo inteiro alguém falando assim, mas para você ser realizada você vai ter que ser mãe. E assim, esses que na verdade são pessoas o tempo inteiro tentando mudar a nossa decisão. Exatamente. Sabe que tem uma coisa que eu escuto a vida inteira e que não sai da minha cabeça, é o seguinte: você tem que ser realizada em todos os campos da sua vida. Você tem que ser mãe, você tem que ser empresária, você tem que ser bem-sucedida, você tem que ser, estudar, você tem que fazer tudo. A gente sempre tem que ser alguma coisa. Exatamente. Pois eu acho que essa cobrança a gente tem que ignorar algumas coisas, porque vai muito do que você quer para você. Mas você também não acha que, assim, culturalmente falando,
a gente também se cobra, porque a gente é educada desde muito novinha a cumprir certas regras. Quando você pula uma regra, parece que você está cometendo um crime. Quando você você fora do não padrão, quer ter um né? filho, ou quando você não quer estudar, ou quando você quer só ficar em casa com seu marido. Parece que você está matando as outras áreas da sua vida, né? Como a gente é educada desde pequenininha, eu ouvi sempre aquela história, tipo assim, você tem que ser assim, você tem que se comportar assim, você tem que fazer assim, que é um discurso que normalmente vem só para as mulheres, porque esse discurso não é muito aplicado para os meninos. Direito que mocinha não senta de perna aberta. Come direito que mocinha não come. E assim, culturalmente falando, a gente vai crescendo com essas ideias de que a gente só vai ser realizado, ou que a gente só vai conseguir atingir o ápice quando a gente tiver certas metas cumpridas. E aí, eu percebo que muitas vezes a gente mesmo se cobra. A gente se cobra porque a gente não conseguiu atingir certas metas que colocaram na nossa cabeça que é a que deve ser nossa. Pois é, aí eu acaba não sei né? vocês, mas a minha criação, ela vem do final da ditadura, então a minha casa foi muito ensinado a mulher ser dona dela mesma. Então, essas questões do preconceito, do que você vai escolher para sua vida, eu acho que eu vivo ela um pouco melhor, justamente por isso. Né? Na verdade, eu fui criada para ser dona da minha vida, para estudar, trabalhar, casar, se eu quisesse, e ter filho também, se eu quisesse. Eu tenho 17 anos de casado, mas não casei convencionalmente, numa igreja. Né? E, na época, era muito cobrado. Só que eu tinha certeza que aquilo não era o que eu queria e as pessoas acabaram aceitando. Né? E isso não quer dizer que o casamento não vai dar certo, porque você não passou por todas as etapas que a sociedade te obriga a passar. Então, eu fui criada para ser muito dona de mim. Às vezes, não estou dizendo da minha experiência, mas os homens, eles costumam ter medo de mulheres que são muito resolvidas quanto o que querem, o que desejam da vida. Mas eu sinto que no mercado de trabalho isso não funciona assim. A gente tem que impor muito a posição da gente. O tempo inteiro. Muitas vezes somos remuneradas abaixo do que os colegas da gente. E eu sou uma pessoa que luta e quase briga mesmo por conta disso, porque eu tenho até mais qualificações que muitas pessoas que estão no mesmo emprego que eu, não disputando, mas trabalhando comigo. Então, assim, eu acho que a mulher, ela tem chegado num ponto onde que realmente ela não está deixando de viver o que ela quer viver. Mas e quando a gente escuta aquelas piadinhas? Mulher burra, mulher não sabe fazer, mulher não sabe dirigir. Sempre em tom de piada. Eu mas não na tenho verdade, paciência para essa brincadeira. Até que assim, no ambiente de trabalho, eu não escuto muito isso não, mas na rua, dia a dia, a gente sempre escuta uma pessoa, um tiozão, lá, um tinha que ser mulher. O tal negócio, tinha que ser mulher mulher é bem comum. Eu também não dou muita trela, não tenho muita paciência também. Mas eu acho que essa pressão que eles fizeram conosco nos fez, nos deu impulso para chegarmos onde estamos hoje. Hoje a gente não aceita qualquer imposição. Pelo menos nós três aqui, a gente tem essa posição. A gente tem uma vantagem, mas a gente tem que pensar que a grande maioria da população feminina não é assim. Não Com certeza. Elas são criadas mesmo para ter cabresco. Eu falo muito isso porque, assim, lá em casa a gente até tem um pouco de liberdade para tomar as nossas decisões, mas a gente tem outros graus de parentesco que são próximos da gente e que sempre que tem oportunidade fazem perguntas completamente inconvenientes. E eu vivi essa experiência com a minha cunhada, que ela teve um bebê, foi o primeiro filho, e assim, de repente a cobrança pelo segundo filho começou. E cobrança pelo segundo filho de pessoas, assim, próximas. É o que eu sofri. Eu acho que a grande questão às vezes, elas nem se dão conta do tanto que ela cobra. Você sabia que às vezes eu acho que até falta de assunto? Porque, na verdade, se você já teve um filho, a cobrança do segundo, já te cobraram o primeiro, eu acho que isso é uma coisa totalmente descabível, porque hoje a gente vê aí nas TVs, mas né, se nos pensar vizinhos. Historicamente... Não, historicamente a nós sua avó tinha 13 filhos, a 15 sofrer, filhos, 20 filhos, né? É igual eu fui visitar uma avózinha, a tia-avó minha, aí eu falei assim, ô tia, eu tô grávida. Ela, você tá grávida, Deus te abençoe. Quantos filhos? Eu falei assim, é meu segundo. Ela falou, se eu tive 26. Nossa, não consigo imaginar. Não. Eu tive 26 filhos, minha filha, só 20 ficou vivo. Acho que você tinha que nomear os filhos com número, né? Número 1, número 2. Porque então, assim, acaba que é cultural. Eles viveram aquilo e querem que a gente viva também. Mas antes, a vozinha tinha 5 irmãs.
Então, todas se ajudavam. Hoje, por exemplo, eu saio de manhã, trabalho, volto na hora do almoço para ajeitar todas as coisas, as crianças estão para a escola, eu chego, tenho que fazer tarefa. E como a gente trabalha em algumas partes freelance, a gente tem que fazer o trabalho Os nossos ainda. 3 turnos, né? Então, nós trabalhamos 3 turnos. É o que a gente tem que E provar antes isso 2 acontecia, vezes que a gente consegue. a gente só cuidava dos filhos. Hoje, como essa pressão nos impulsionou a querer mais, e até um pouco isso pressiona a gente por causa de tantas responsabilidades, já está um pouco na hora da gente falar também assim, olha, eu não preciso fazer tudo. Não dá, não Tá? dou conta. Eu vou viver do meu jeito, eu quero viver dessa forma, mas eu também não tenho que dar conta de tudo. O que hoje está sendo cobrado da gente. Antes era cobrado só cuidar dos filhos, mas hoje está sendo cobrado tudo. Você tem que dar conta dos filhos, da casa, do marido, do emprego. Você tem que ser excelente em tudo. Você tem que ser excelente em tudo. E se você falhar, você é crucificado. Você é a mulher Exato. que eles julgavam Exato. antes, né? Então, hoje, assim, a nossa... E não é só na vida pessoal, não, na vida empresarial também. É, Hoje, na verdade, se uma mulher principalmente. falha no trabalho, ela é muito mais julgada e muito mais apedrejada do que qualquer coisa. Né? Com certeza. Por exemplo, é muito difícil, não que não tenha, mas uma mulher hoje em cargo de chefia, ela é muito mais julgada e muito mais observada. Sim. Qualquer falha. Com certeza. Não, na verdade eles esperam a falha, né? O grande problema de uma mulher, quando ela ascende a um cargo de chefia, começa pela forma como ela chegou lá. Até hoje a gente escuta de que vai saber como é que ela conseguiu, né? É bonita, ou namora alguém, ou tem contato com alguém, já começa por aí. E o QI, E a né? partir do momento que ela tem, Quem indica? exato. A partir do momento que ela consegue essa ascensão, ela realmente começa a ser observada, porque qualquer falha é pelo fato dela ser mulher. E assim, por mais que eles falam que não, a gente está buscando uma equidade, a gente vê homens que dizem, que tratam no discurso deles, que tratam as mulheres de forma igual, mas você sente muito machismo estrutural dentro do ambiente empresarial. Um exemplo é, você começa a falar em uma reunião e você é sempre interrompida. Sim, o machismo estrutural, assim... Não, isso quando eles não falam a sua ideia de outras palavras, né? Ou tenta te explicar a sua ideia. o que você está tentando falar. Tipo assim, isso, acho que todas... Eu tenho muito problema com isso, porque eu sou uma pessoa que me posiciono muito. Sabe, quando eu encontro um ambiente desse, onde eu estou sendo paga para fazer aquele serviço e eu não sou ouvida, eu não vou ficar. Eu, dependendo da situação, sinceramente, eu respiro fundo e falo assim, eu não vou me desgastar com essa pessoa. Não, porque dependendo de quem é, eu acho que não vale a pena o seu desgaste. Na verdade, isso só também não vale é bom. a pena quando é com respeito. Sim. Quando a pessoa vai te escutar e tudo, mas também não adianta só fingir que está te escutando e te ignorar. E não te então ouvir, a gente sabe né? perceber essas coisas, mas se eu trabalhar num ambiente assim, eu vou ficar lá pouco tempo, sabe? Porque a gente sabe do que a gente é capaz e a gente sabe da responsabilidade. Eu não estou dizendo que os homens são irresponsáveis, mas a mulher, ela carrega uma responsabilidade muito maior de tudo, justamente por não poder errar. Sim. Não poder, entre aspas, né? O erro, ele vai se tornar muito maior quando ele é de uma mulher, sim. né? E também nós somos responsáveis por criar nossos filhos para mudar isso. Na minha casa, na minha criação, isso já foi mudado. Né? É uma casa muito espiritualizada, onde as mulheres realmente são a força bruta, tanto psicologicamente, como essa questão mesmo de colocar a família para frente, né? Tá ajudando o marido, tá colocando os filhos num caminho melhor, pelo menos ensinando eles a observar o mundo de outra forma. Mas o preconceito, ele é muito grande. E nas camadas abaixo da nossa, isso é muito pior. Isso é muito pior. Eu trabalho com algumas comunidades carentes e nesses lugares não é só o preconceito, né? É a violência. E aí já vai pela questão da mulher já ser mais sensível, mais fraca. Então o universo... Na verdade, ela não é que ela é mais sensível e mais fraca. Eles colocaram... Se julgam, né? Eles julgaram, na verdade, assim. Que ela é sexo frágil. Eu não somos. me vejo como sexo frágil de hora nenhuma, porque é uma pessoa que acorda 6 horas da manhã, dorme 1 hora da manhã e faz 3, 4 jornadas de trabalho, não é sexo frágil, Não é sexo frágil, pelo contrário, até né? acho que eles estão um pouco deixando a gente ficar com toda a responsabilidade.
É porque cômodo tá sendo mais pra eles. fácil para eles. É cômodo. Sabe? Eu acho assim, no caso das mulheres, hoje em dia, das mães, elas têm uma responsabilidade. Elas sempre tiveram, mas na verdade teve muito papel de criação nisso tudo. Primeiro, ensinar os filhos homens que eles têm um papel importantíssimo nesse processo de desenvolvimento feminista no mundo, que sem a participação deles é muito difícil. Você sabe então, assim, que tem eles alguns precisam homens se sensibilizar. que né, não é muito o nosso assunto, mas tem homens que falam que a gente não conquistou, que foi cedido, né? Isso é lamentável, porque na verdade, É um se você discurso for que olhar realmente eu ignoro, o porque histórico do a feminismo, história da mulher é uma história de desde muita quando luta. começou o movimento, você vê que foi uma luta gigantesca em E até muita hoje, mulher. não acabamos, né? A A gente nossa luta luta não para. todos os dias. É todos os dias uma luta diferente. E aí você não pode falar que isso vem do seu vizinho. Isso vem de cima para baixo, onde de cima é muito pior, né? É onde as pessoas têm uma força de persuasão onde não deveria ter. Mas, assim, eu vejo isso como uma construção mesmo. E eu acho que a gente tem que trabalhar, são os filhos, os nossos filhos, os homens. Exatamente. É um processo de construção que é daqui para Porque, frente. exatamente, porque o que está para trás a gente não vai conseguir mudar. Sabe Exato. uma fala Sabe o que é o mulher? eu acho muito horrível que falam pra mim? Ah, você tem 2 filhos, homem. Cara, eu não quero que os meus filhos sejam esses homens que pensam assim. Então, a minha preocupação quanto aos meus filhos de ser bons maridos, bons companheiros, se eles quiserem casar, é que eles sejam homens de Ou verdade. até mesmo bons com chefes, boas respeito, pessoas, boas bons amigos, bom bons caráter, amigos. sabe? Porque é essa coisa, Bel, mas você tem 2 meninos, você não tem que preocupar. Eu tenho que preocupar Tem, sim. exatamente. Porque se meu filho for mau caráter com a sua filha, eu não vou ficar feliz. Exatamente. Entendeu? Então eu espero que meu filho seja melhor que todas elas. E quando o machismo vem da mulher? Isso eu acho que é o mais grave. Eu acho que cabe até um programa para falar só disso. Porque assim, eu escuto muito, tem um movimento hoje que fala das mulheres que são contra o feminismo e eu fico pensando, gente, isso é tão grave. Porque Mas o tem feminismo, umas- mas graças ao feminismo hoje, ela pode ter até a opção de não querer ser feminista. Então assim, falta um entendimento sobre o que é o Mas movimento. você sabe que tem muitas Mas vezes... o machismo, o feminismo, feminino, na verdade, é muito pesado. Ele consegue ser até pior às vezes do Mas que tem um homem muitas machista. vezes, elas... Tem mulheres que elas não sabem que elas são Não, machistas, elas não têm porque essa- é estrutural, Criação, é uma criação que elas tiveram e elas te criam desse jeito. Então, para você desbloquear é muito difícil. Sim. E fala Pra assim, você minha sair filha, desse- ele é homem. desse Não, parâmetro. homem faz isso mesmo, gente. A gente continua passando É um a mão na cabeça assunto dos banal. Sabe o que a minha avó homens. falava Os homens comigo? nunca amadurecem, eles são sempre garotões e a gente tem que amadurecer desde muito A minha avó nova. falava comigo assim, minha filha, você tem que fazer o seu papel de mulher. O seu marido pode fazer o que for, que você tem que fazer o seu papel de Eu mulher. escutava diferente. Siga a sua vida, Você vai acredita? estudar para você ser dona da sua vida. A minha avó era uma pessoa que ela trabalhava muito com as comunidades carentes e ela era muito política. E ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Então, ela já tinha essa visão Graças a Deus. da Que mulher bom. ser... Porque pra graças a gente Deus, desbloquear eu isso de fico uma muito criação é feliz. muito mais difícil. Sim, eu fico muito feliz da minha criação, do meu princípio ter sido norteado através do olhar dela. Porque ela era uma pessoa que entendia muito o outro, sabe? E por ela ser essa pessoa evoluída, ela nunca disse pra gente que a gente tinha que crescer e casar, que a gente tinha que obedecer ao homem, que a gente tinha que fazer assim. Lógico tenho que horror dessa ainda, frase. lógico que Obedecer ao homem. ainda tinha aquela questão, minha filha, é feio isso pra mulher, tal. E realmente tem coisas que não combinam dependendo do perfil da pessoa. Não é que não combina com a mulher, mas é o perfil. Se você tem um perfil recatado, que é o seu jeito, dependendo, você sai daquele negócio, não combina nos olhos dos outros, né? Não nos olhos da própria pessoa. Mas assim, então, eu cresci com essa ideia de que eu deveria ser dona da minha vida, que eu tenho que estudar para poder me sustentar, criar minha família sem depender de homem nenhum. Eu acho que hoje muitas mulheres já entenderam esse papel dela de ser autossuficiente, de correr atrás dos seus sonhos, mas ainda assim ela tem que estar preparada para enfrentar as durezas da vida. Isso e assim, por mais que a gente tenha consciência do nosso papel, saiba onde a gente quer chegar, a gente ainda depende do ambiente. E às vezes o ambiente ele não é receptivo, Favorável. ele não é favorável. Nunca é favorável. Então assim,
é muito difícil. Tem gente que aguenta o tranco, tem gente que não aguenta. Tem gente que nasceu para lutar e ela enfrenta o que tiver, mas tem gente que emocionalmente ela não está tão preparada. Então, na primeira rasteira ela já se entrega. Isso também é uma outra questão que precisa ser muito precisamos discutida. ser fortes, gente. Precisamos ter coragem de enfrentar, lutar para conquistar os nossos sonhos, educar os nossos filhos com amor, sabe? Ter empatia. Eu acho que esse caminho, sabe, do amor, da empatia, eu acho que isso vai sarar muita coisa. Eu falo que é muito engraçado que não são todas, né? Claro, isso, né? Tem sempre as exceções, mas as mulheres, ela tem uma empatia pelo próximo muito grande, né? Ela tem um amor ao próximo, ela tem um olhar mais, né? Cuidadoso. Eu brinco até que é um olhar de misericórdia mesmo, porque tem vezes que as pessoas olham e não enxergam o que a gente enxerga. Né? Então isso é mais difícil ainda na nossa realidade. Porque você ter esse olhar e você ter essa concepção, os dois não combinam. Lembrei aqui de uma coisa, um emprego que eu tive, e aí me convidaram para chefiar o departamento, e aí eu fui trabalhar com a pessoa que estava sobre o comando daquele carro. Era um homem. E aí, assim que eu passei a tarefa para a gente fazer, ele chegou perto de um e falou assim, eu não vou obedecer essa mulher, eu já tenho uma em casa. Só que o chefe era muito compreensivo. E, infelizmente, essa má fala dele custou o serviço dele. Né? Então, quer dizer, tem lugares que se o chefe é homem, ele consegue respeitar a mulher. Né? Mas, assim... é horrível, gente. A vontade, porque eu sou muito positiva nisso e tenho minha posição muito forte. Eu fiquei sabendo disso depois, quando eles tinham mandado ele embora. Eles não me contaram antes. Aí eu falei, gente, eu gostava tanto dele. Sabe? Então, assim, às vezes a gente não está observando a pessoa, a gente está ali para fazer o trabalho, para cumprir o trabalho da gente, porque a gente tem que estar muito ligada, para a gente não errar. E a gente enfrenta esses preconceitos. Cabe a gente ser forte. Tem uma outra coisa também que nos últimos anos a gente tem visto uma mudança na postura das pessoas, é que muito tempo atrás falava-se que as mulheres tinham inveja das mulheres. Mulher não se veste para homem, mulher se veste para outra mulher. E hoje em dia você já vê um movimento crescente de apoio. Acho que a rede de apoio das mulheres estão crescendo. Na verdade, sempre tem que melhorar muito, né? Sempre teve. Mas esse negócio de que mulher sente inveja, que mulher faz isso contra, isso está acabando. Que a gente já entendeu que a gente precisa se unir. Eu lembro que há muito tempo atrás era muito comum falar, os homens são muito unidos, homens se ajudam e as mulheres não se ajudam. Eu acho que hoje esse movimento está começando a mudar. As mulheres já estão entendendo o poder que elas têm, como elas podem apoiar outras mulheres que não têm o mesmo, às vezes, amparo, recurso, a forma de recorrer, dependendo do problema que ela está passando ou do tipo de preconceito que ela está passando. Eu acho que isso já é um ganho. Tá pouco, é claro, tem que melhorar. Muito pouco, porque a gente você sabe que às vezes as nossas rasteiras vêm de outras mulheres. Infelizmente, mas assim, a gente tá melhorando essa questão de apoio e eu acho que tem uma tendência crescente das mulheres se apoiarem mais, entenderem mais, acabar com esse papo que os homens adoram, de que as mulheres estão competindo sempre entre elas e a gente tem muito o que caminhar. É um começo, né? Imagina assim, né? A gente, em vez de prosseguir, a gente acaba vivendo um retrocesso. É o que estamos vivendo hoje, né? Essa questão da violência com a mulher. É um retrocesso, uma coisa que, assim, é inaceitável. Você sabe que eu acho que, na verdade, a violência da mulher hoje ela é mais divulgada. Puxando o que você disse, né? Na verdade, hoje nós temos voz, porque há 30, 40, 50 anos atrás, eu vou colocar só isso. Mas olha só, a gente tem voz, mas tudo continua acontecendo do mesmo jeito, né? Tudo continua acontecendo do mesmo jeito. A nossa voz, a gente tem voz, a gente fala, mas ainda não estamos conseguindo evoluir da forma que deveríamos evoluir, da forma como o governo deveria pensar sobre nós, como as políticas públicas para as mulheres deveriam agir. Então, assim, nós ainda estamos caminhando. A gente ainda pode ser um passo mais rápido, mas ainda a gente está ainda muito atrás do que a gente ainda merece. Então, assim, esse assunto é um assunto que nunca vai ser resolvido, porque a gente nunca vai chegar
no que é o ser mulher hoje. Porque é muito difícil. Na verdade, eu podia mudar a pergunta, o que é ser homem hoje? Exatamente. Porque aí vai ser muito mais fácil responder. Estamos caminhando a passos largos ainda para o nosso empoderamento, né, pela nossa independência, pela nossa junção, né? Sim, união. Pela nossa união. Então, assim, a gente tem que aprender muito, mas já aprendemos bastante do que as nossas mães, do que as nossas avós, né? Então, a gente vai ficar encerrando por aqui. No próximo programa, a gente vai voltar com mais assuntos que interessam a você. Se vocês gostaram desse tema e querem sugerir outros temas, vocês podem deixar seus comentários aqui, curtam, compartilhem. Tem mais mulheres que precisam entender também qual que é o papel dela e discutir sobre esse assunto, não deixe de compartilhar. A partir do que a gente já conversou aqui, eu tenho certeza que alguma coisa na sua cabeça aí tocou em você, dentro do seu coração. Provavelmente você deve ter percebido que algumas falas nossas aqui é muito do que você vive. Então eu espero que você venha conosco, quem sabe podemos ajudar umas às outras, né? Para poder ser mais forte, e a gente conta com vocês também. Então até o próximo programa.